O Peregrino, capítulo 1. A semelhança de um sonho. Enquanto caminhava pelo deserto deste mundo, encontrei certo lugar onde havia uma caverna, e lá me deitei para dormir. Enquanto dormia, tive um sonho. Sonhei, e eis que vi um homem vestido de trapos em pé, contemplando sua própria casa, com um livro em mãos e uma grande fardo sobre as costas. Olhei e o vi abrir e ler o livro. Enquanto lia, ele começou a chorar e tremer, e não podendo mais se conter, soltou um grito e clamando disse: "O que devo fazer?" Nesse estado, então ele foi para casa e se conteve o quanto pôde, para que sua esposa e filhos não percebessem sua angústia. Mas ele não conseguiu permanecer em silêncio, porque seu tormento só aumentava. Depois de um tempo, por fim, ele compartilhou seus pensamentos com sua esposa e filhos. "Ó minha querida esposa", disse ele, "e vocês, os filhos das minhas entranhas, eu, seu querido amigo, estou acabado por causa de um fardo que pesa sobre mim. Além disso, estou certo de que esta nossa cidade será consumida pelo fogo do céu. Em tal temível destruição, tanto eu como você, minha esposa, e vocês, meus amados filhos, seremos miseravelmente levados à ruína, a não ser que encontremos, e ainda não vejo algum meio de escapar pela qual possamos ser salvos." Com tal declaração, sua família ficou muito surpresa, não porque acreditassem que tudo isso fosse verdade, mas porque pensaram que alguma insanidade havia tomado sua mente. Então, aproximando-se a noite, esperavam eles que o sono pudesse o acalmar, e o quanto antes o colocaram para dormir. Mas a noite era para ele tão angustiante quanto o dia, e ao invés de dormir, ele passou a madrugada aos suspiros e lágrimas. Então, quando amanheceu, eles já sabiam como ele estava. Ele passou a dizer coisas cada vez piores, insistiu em contar novamente a mesma história. Eles, porém, começaram a endurecer-se, insensíveis às suas palavras. Também pensaram em curar sua insanidade sendo duros, exigentes e grosseiros com ele. Às vezes o zombavam, às vezes o repreendiam, outras vezes simplesmente o ignoravam. Por isso, ele passou a ficar recolhido em seu quarto, para orar por eles e deles ter misericórdia, e também para lamentar sua própria miséria. Pelos campos, ele também fazia caminhadas, às vezes lendo, às vezes orando. Assim, por alguns dias, gastou o seu tempo. Então eu o vi, depois de um tempo, quando ele andava pelo campo como era de costume, lendo seu livro e aflito em seus pensamentos. Enquanto lia, ele rompeu em choro e clamou, como havia feito antes: "O que devo fazer para ser salvo?" Vi também que ele olhava para um lado e para outro, como quem quisesse correr, mas permanecia parado, pois não sabia em que direção seguir. Então olhei e vi um homem chamado Evangelista, que vindo em direção a ele perguntou: "Por que choras?" Ele respondeu: "Senhor, percebo com base nesse livro que tenho na mão que estou condenado à morte e depois a passar pelo juízo. Mas descobri que não desejo a primeira condição, nem estou preparado para a segunda." Ele mal havia saído daquele mundo e encontra o Evangelista, que amorosamente o saúda com notícias de um outro lugar e mostra a ele como chegar lá, saindo deste mundo, aqui abaixo. Então disse o Evangelista: "Por que não quer morrer, já que esta vida é cheia de tantos males?" O homem respondeu: "Porque temo que este fardo em minhas costas me arraste mais profundo que a sepultura e me leve ao tofete. E, Senhor, se não estou apto a ir para a prisão, muito menos estaria, tenho certeza, a ir a julgamento e então para execução, e só ao pensar em tais coisas já me coloco a chorar." Disse então o Evangelista: "Se esta é sua condição, por que continua parado?" Ele respondeu: "Porque não sei para onde ir." Então ele lhe deu um rolo de pergaminho e nele estava escrito: "Fuja da ira vindoura." O homem então leu o pergaminho e, olhando para o Evangelista com muita atenção, perguntou: "Para onde devo fugir?" Então disse o Evangelista, apontando com o dedo para um campo muito amplo: "Você vê aquela porta estreita?" "Não", disse ele, ao que o outro perguntou. "E aquela luz brilhante?" Ele disse: "Acho que sim."
Então disse o evangelista: mantenha os olhos nessa luz e suba diretamente até ela. Lá você encontrará a porta estreita, e quando nela você bater, será dito o que você deve fazer. Depois disso, vi em meu sonho que o homem começou a correr. Ele não havia se distanciado muito de sua casa quando sua esposa e filhos, ao perceberem o que acontecia, começaram a chamá-lo pedindo que voltasse. O homem, porém, tapou os ouvidos e seguiu correndo, gritando: vida, vida, vida eterna! E sem olhar para trás, seguiu correndo em direção à planície. Os vizinhos também saíram para ver o que estava acontecendo. Enquanto ele corria, alguns zombavam, outros ameaçavam e alguns gritavam para que ele voltasse. Entre esses, 2 resolveram trazer de volta à força. O nome de um era Obstinado e o nome do outro, Volúvel. Agora, a essa altura, o homem já estava a uma boa distância deles, mas resolveram persegui-lo e em pouco tempo o alcançaram. Então disse o homem: vizinhos, por que vieram atrás de mim? Eles disseram, para convencê-lo, a voltar conosco. Mas ele respondeu: isso não é possível, vocês moram na cidade da destruição, o lugar onde também nasci. Eis o que eu vejo, que morando lá, mais cedo ou mais tarde, vocês serão arrastados mais fundo do que a sepultura, a um lugar que arde com fogo e enxofre. Alegrem-se, meus bons vizinhos, e sigam comigo. Obstinado: o quê? E deixamos nossos amigos e nosso conforto para trás? Sim, disse Cristão, pois esse era o seu nome, pois tudo o que você deve abandonar sequer se compara com uma pequena parte da alegria que estou buscando. E se forem comigo e permanecerem, encontrarão fartura, pois lá, para onde eu vou, há o suficiente e ainda sobra. Venham e comprem as minhas palavras. Obstinado: que coisas são essas que você procura, já que deixa tudo o que há nesse mundo para trás a fim de encontrá-las? Cristão: eu busco uma herança incorruptível, que não perece e nem perde o seu valor, que está guardada no céu e segura lá, para ser revelada no tempo determinado àqueles que a buscam diligentemente. Leia a seu respeito, se quiser, em meu livro. Obstinado: horas, já chega desse livro, disse Obstinado. Você vai voltar conosco ou não? Cristão: não, já disse que não voltarei, pois já coloquei a minha mão no arado. Obstinado: venha então, vizinho volúvel, voltemos para casa sem ele. Há um bando desses doidos cabeça dura que, quando colocam uma ideia na cabeça, vão com ela e até o fim e se acham mais sábios do que 7 homens com bom senso. Volúvel: não o insulte. Se o que o bom cristão diz é verdade, as coisas que ele busca são melhores que aquelas que temos. Meu coração se inclina para ir com o nosso vizinho. Obstinado: o quê? Você também perdeu a cabeça? Dê-me ouvidos e volte. Quem sabe onde esse doido levará? Volte, seja sábio e volte. Cristão: não faça isso. Venha você também com seu vizinho volúvel. Existem essas coisas que mencionei e muitas mais gloriosas. Se você não acredita em mim, leia aqui neste livro. A verdade do que nele está expresso, eis que é toda confirmada pelo sangue daquele que fez isto. Volúvel: bem, vizinho obstinado, cheguei a uma decisão. Eu pretendo ir junto com este bom homem e ter o mesmo destino que ele. Mas me diga, meu bom companheiro, você conhece o caminho para este lugar desejado? Cristão: fui instruído por um homem, cujo nome é Evangelista, a seguir rapidamente até a porta estreita, que está diante de nós depois da planície. Lá chegando, receberemos instruções sobre o caminho. Volúvel: venha então, bom vizinho, vamos embora, e seguiram os 2 juntos. Obstinado: e eu voltarei para minha casa. Não serei companheiro de tais homens desorientados.